Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o canal. Quero falar sobre a Igreja Católica e o dogma do purgatório. Vem comigo! Antes de iniciar a minha palestra, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal. Você que ainda não é inscrito, pode se inscrever e me dar créditos para continuar com o meu canal. Você pode também estar dando um like e após o seu like, você pode estar acionando o sininho para estar sempre atualizado com as minhas publicações no YouTube. O objetivo desse artigo é elucidar aos irmãos cristãos na fé em Cristo Jesus quanto à origem do dogma católico do purgatório, bem como os seus perigos e afrontas às Sagradas Escrituras. Eu acredito que você será bem esclarecido a partir de agora através deste artigo. Eu quero dizer a você que o meu objetivo ao trazer esse assunto não é afrontar a Igreja Católica, muito menos os nossos irmãos católicos. O objetivo é trazer um esclarecimento sobre este dogma que há muito tempo vem trazendo algumas perturbações e algumas preocupações nas mentes dos cristãos, quase que em um todo. Me acompanhe, eu tenho certeza que você terá um grande aproveitamento neste estudo, um grande aproveitamento nesta palestra. Não obstante ao dogma do purgatório ter sido declarado através dos concílios Florença de 1431 a 1438 e de Trento de 1545 a 1563, sua origem remota a quase 1000 anos antes, foi por meio do Papa intitulado Gregório Grande que a ideia do purgatório começou a ganhar corpo. O Papa Gregório Grande esteve à frente da Igreja Romana entre os anos 590 a 604 depois de Cristo. Eleito em um período de declínio político, social e religioso nas regiões da Itália, o Papa Gregório assumiu o posto de líder da Igreja Católica após a morte do Papa Pelágio II, morto em função da peste que assolou a região da Itália na época. Eu faço questão de ressaltar que nesse período o papado ainda se submetia em certas medidas ao poder temporal dos imperadores na França. E eu quero aproveitar e dizer a você que o Papa Gregório, ele teve a oportunidade de exercer o seu papado em uma das épocas mais difíceis do clero romano, da Igreja Católica. E eu quero também aproveitar e dizer a você que a doutrina ou dogma do purgatório não existe em hipótese alguma afirmativas bíblicas da existência desse dogma tão pregado, tão discutido e tão polêmico da Igreja Romana. Isso eu estou falando com base na própria Bíblia, com base na própria palavra de Deus. Como Constantinopla, assim mencionado, que era a sede do Império, era omissa quanto à política e necessidade de Roma. O Papa Gregório assumiu o vácuo deixado pelo Império, sendo o Papa Gregório considerado o precursor do poder temporal papado, assumindo como, por exemplo, o pagamento dos soldados, também a provisão alimentar dos pobres, bem como as questões da imposição teológica do catolicismo, a serem seguidas pelos bispos e sobre a égide da Igreja Católica. Nesse contexto, o Papa Gregório, com grande habilidade política, agregou-se com títulos eclesiásticos diversas autoridades políticas,
como moeda de troca para que as suas doutrinas fossem impostas pelos imperadores em suas respectivas áreas de jurisdições. Foi assim que o Papa Gregório conseguiu implantar suas ideias nas regiões influenciadas pela Igreja Católica. É bem verdade que esse Papa Gregório nunca foi um pensador de acordo do ponto de vista teológico. Ele mesmo se intitulava um grande discípulo de Agostinho, tendo seus ensinos e conjecturas do seu mestre como verdade absoluta, contrariando a própria postura do próprio Agostinho, que apenas refletia determinados pontos sem fechar uma posição. Como o próprio Agostinho, uma certa época, chegou até conjecturar que poderia haver um local de purificação dos mortos, lembrando que foi apenas uma conjectura do próprio Agostinho. Inclusive, quando o próprio Agostinho chegou a conjecturar esse suposto local de purificação dos mortos, ele não apresentou uma conclusão, ele estava apenas conjecturando esse suposto local de purificação dos mortos. Gregório, por sua vez, se apodera dessa divagação agostiniana e então passa a pregoar que essa era uma verdade absoluta. De fato, esse Papa, conquanto sua notável habilidade política, era um homem de veras supersticioso que se deixava levar por todo o vento de superstição, como uma folha que é levada sem qualquer rumo certo pela força do vento. Para Gregório, esse vento era as suas diversas superstições. Eu quero mais uma vez pedir a você que está me assistindo para clicar aqui embaixo e se inscrever no meu canal, dar o seu like e acionar o sininho para você estar atualizado com as minhas publicações. O que é purgatório? O purgatório existe? Por que a Igreja Romana criou esse dogma e qual o objetivo? Vejamos, o dogma do purgatório não existe na Bíblia, porque a Bíblia fala apenas de céu e inferno. A Bíblia nunca fala desse suposto lugar intermediário, pois, de acordo com a própria palavra de Deus, não há razões para acreditarmos na existência do purgatório. O que é purgatório? Segundo a Igreja Católica, o purgatório é o lugar de pagamentos pelos pecados não confessados. Apenas as pessoas salvas vão para o purgatório. Lá no purgatório, ao chegarem, elas ficariam ali por um período de purificação para, posteriormente, o pagamento desses pecados não confessados, elas então estariam perdoadas e purificadas, prontas para adentrarem nos céus, no paraíso. Segundo a crença e a doutrina da Igreja Católica, referente ao purgatório, as pessoas salvas que irão para o purgatório, ao chegarem, elas sofrerão grandes castigos imputadas a elas devido não terem confessados os pecados ainda quando em vida. Então, ao sofrerem todas essas penalidades no purgatório, elas estariam livres, puros, para entrarem no céu. A tradição católica ensina que nós podemos ajudar as almas a saírem do purgatório mais cedo, ajudando-as a pagar o preço dos pecados. Isso pode ser feito rezando pelas almas, encomendando missas ou oferecendo dinheiro à igreja. O purgatório e a Bíblia. A noção do purgatório surgiu porque a Bíblia Sagrada nos diz que nada impuro pode entrar no céu. Daí surgiu essa doutrina do purgatório, que para as pessoas se purificarem, elas precisam dar uma passadinha
no purgatório, a fim de que se purifiquem de todo pecado e possam entrar no céu. Observe, senhoras e senhores, que este dogma criado, entre aspas, por Gregório, totalmente antibíblico, totalmente repugnado e reprovado pela Bíblia Sagrada. Eu quero fazer questão de deixar esclarecido a todos os nossos amigos que estão me assistindo que este dogma, ou seja, esta doutrina, se é que eu posso falar doutrina do purgatório, ela é totalmente refutada pela Bíblia Sagrada. Por quê? A Bíblia diz que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Nós não necessitamos de acreditar ou de crença no purgatório, porque ele não existe. Eu acredito na purificação por intermédio do sangue precioso de Jesus Cristo, vertido no Calvário, porque sim, a Bíblia apresenta como algo real que aconteceu, de que no alto do Gólgota, Jesus derramou o seu sangue para purificar o homem de todo o seu pecado e dar ao homem a reconciliação de volta com Deus e ter a oportunidade de entrar nos céus. Não existe purgatório, segundo a Bíblia Sagrada, ele não existe. Apenas o que existe, senhoras e senhores, é o céu e o inferno. Com detalhes, aquele que vai para o inferno, de lá nunca mais ele sairá. Aquele que vai para o céu, também, de hipótese alguma, ele sairá do céu. É um exemplo muito forte na Bíblia Sagrada, que nos apresenta a passagem, Lucas, do rico e Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades. Lázaro morreu e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Esse mesmo texto bíblico diz que o rico no inferno ergueu os olhos e viu ao longo da sua visão Lázaro com um semblante alegre, feliz, no seio de Abraão. Aquele rico atormentado nas chamas, ele abre a sua boca e indaga ao pai Abraão, dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e toque na minha língua, a fim de que venha me refrescar, porque eu estou atormentado nas chamas. Pai Abraão respondeu ao rico e disse: não pode jamais, nem os que estão de lá passar para cá, e nem os que estão de cá passar para lá. Além do mais, está posto um grande abismo entre nós e vós. O rico então, vira para o pai Abraão e disse: Pai Abraão, tem misericórdia, manda alguém na casa do meu pai, para que fale para os meus irmãos, pregue para os meus irmãos, para que eles derem testemunho, para que não venham para este lugar de tormento. Senhoras e senhores, esse texto derruba totalmente a doutrina do purgatório e de que quem morre não volta jamais. A Bíblia diz em Hebreus que da onde eles estão, segue-se ao juízo. Jamais, amigos, quem morre, que vai para o inferno, pode sair do inferno e ir para o céu. Muito menos quem morre e vai para o céu tem a oportunidade de sair de lá. Doutrina ou dogma do purgatório é inexistente de acordo com a Bíblia Sagrada, seja ela a Bíblia católica ou seja ela a Bíblia protestante, seja ela edições Paulina, edições Loyola, ou seja ela tradução
João Ferreira de Almeida. Essas traduções refutam cabalmente a doutrina imposta por Gregório da Igreja Católica, a doutrina do purgatório ou dogma do purgatório. Que Deus e Cristo abençoe você e prepare a sua vida para ir morar no céu ou ir para o inferno, porque purgatório jamais existiu. Prepare a sua vida para nos encontrarmos no céu. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like e acionar o sininho e compartilhar o meu vídeo com seus grupos e amigos. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.